Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos oitavos anos, do dia 29/10 de 2020, com o professor Hinaldo Pontes. Vamos agora abordar o tema congruência de triângulos. Vamos ver aqui o que seria a congruência de triângulos. O que é que vai ser isso? Dois triângulos são congruentes se e somente se tiverem os lados 2 a 2 iguais e também ângulos internos 2 a 2 iguais. Ok, meus amigos? Então vamos ver que o lado AB é igual em medida ao lado A', B'. O lado AC é igual ao lado A', C'. O lado BC aqui ó, em cima é igual ao lado B', C', igual em medidas. O ângulo A é congruente ao ângulo A', o ângulo B é congruente ao ângulo B', e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. E, portanto, esse triângulo aqui é congruente a esse, ou seja, não são iguais, apenas suas medidas são iguais. E aqui eu poderia acrescentar o sinalzinho aqui de um tio, que é o sinal de congruência, ok? E a igualdade embaixo. Vamos seguindo em frente. Vamos ver agora os casos de congruência. O primeiro caso, dois lados congruentes e o ângulo formado por eles congruentes. Então vamos ter o caso lado, ângulo, lado, ou seja, o lado AC é congruente ao lado DF, tem a mesma medida. O ângulo A é congruente ao ângulo D, então tem a mesma medida. E o lado AB é congruente ao lado BE, ou seja, você vai ter o caso de congruência lado, ângulo, lado, que são iguais nas figuras distintas. Se você colocar essa figura sobre essa, logicamente vai ficar uma sobreposta à outra. No primeiro caso, vimos o caso lado, ângulo, lado. Professor, e não tem medidas, não? Sim, pode vir com números, os ângulos e os lados. Ficará até mais fácil. Vamos para o segundo caso de congruência de triângulos. No segundo caso, temos caso lado, 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 ou seja, os lados respectivos, lado AC e EG, tem um tracinho, é a mesma medida. O lado AB, dois tracinhos, o lado EF, dois tracinhos, lados correspondentes, de mesma medida. Lado correspondente BC e EF, mesma medida. Aqui não se fala em ângulo. Professor, pode vir numa questão essas medidas em números? Pode sim. Você classificaria como caso lado, lado, lado. Caso de congruência. Se você colocar uma figura sobre a outra, você iria verificar que essa figura estaria sobreposta a outra, ou seja, ficaria idêntica. Vamos para o terceiro caso de congruência, caso ângulo, lado, ângulo. Vamos lá. Ângulo B congruente ao ângulo E, então já entra ângulo. Lado BC, de mesma medida que o lado EF, já entra o lado. E o ângulo C congruente ao ângulo F, então já entra ângulo. Por isso que é o caso ângulo, lado, ângulo. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes, um lado e dois ângulos a ele adjacentes, então esses triângulos são congruentes. Se você viu o caso ângulo, lado, ângulo. Vamos para o terceiro caso. Aliás, quarto caso e último caso. Lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes quando possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse mesmo lado, respectivamente, congruentes. Então vamos fazer o seguinte, ó. Lado, o lado AB é congruente ao lado AB, tem só um tracinho, tem a mesma medida. Adjacente a ele é que está vizinho o ângulo A,
é correspondente ao ângulo A vizinho lá do outro. E o ângulo oposto C, que também está oposto ao outro lado, são congruentes esses ângulos respectivos. Portanto, temos dois triângulos congruentes pelo lado ângulo e ângulo oposto. Nesse caso, é lado, ângulo e ângulo oposto. Se você sobrepor essa figura sobre a outra, vai ficar idêntica. Para finalizar, esse caso de congruência, fizemos um resumão. Congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes se coincidem ao serem sobrepostos. Isso significa que seus lados 2 a 2 terão a mesma medida e o mesmo ocorrerá com seus ângulos. Então, a gente fez o resumo. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Segundo caso, lado, lado, lado. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. E quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Agora debateremos um pouquinho sobre a nossa atividade. Vamos agora debater na web aula atividade do dia 29/10/2020 sobre congruência de triângulos na página 136 a 137 do nosso livro, das questões 1 até a questão 5. Obrigado por participar de mais uma aula virtual de matemática. E chegamos ao fim.